Olá pessoal, esse é o canal da Denio Premium. Vamos fazer um videozinho hoje, mais uma pauta trazida aí por nossos clientes, seguidores, sobre como fazer meu enxerto crescer, tá? A gente recebeu aí uma pauta de um cliente que ele dizia que ele queria saber como fazer os enxertos crescerem da forma mais rápida possível, e a gente vai fazer esse vídeo hoje, tá? Vamos abordar aí diversas questões aí sobre essa temática, tá? De antemão eu já peço aí para quem não segue o canal que se inscreva, tá? Que deixe o like aí, o joinha, e no final do vídeo vocês escrevam aí questões aí, pautas, deem ideia de pautas aí. Já são mais de 200 vídeos de conteúdo, uma verdadeira Adeniumflix, tá? Para quem não conhece a Denio Premium, nós ficamos localizados aqui no Rio Grande do Norte, na Grande Natal. Temos mais de 8 anos de mercado, tá? E a gente atua tanto na parte de enxertos como também na parte de sementes, e a gente tem bastante resultado para mostrar aí. Tá? Quem não conhece nosso Instagram, @DenioPremium. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Pessoal, quando se compra um enxerto, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um diálogo claro com o seu vendedor, tá? Para que expectativas não sejam frustradas, tá? Quando se fala em enxerto, a gente tem observado no mercado uma grande variedade aí de preços e tamanhos, né? E eu sempre brinco com o pessoal que quem quer comer lagosta tem que pagar lagosta, né? Não dá para comer lagosta pagando quentinha, e mais absurdo ainda é você comprar lagosta e receber quentinha. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é de padrão de enxertos, padrões de mercado. Esse é o primeiro assunto que a gente tem que falar também, tá? A gente trabalhava o padrão 3,6, e muito embora o mercado já há muitos anos siga o padrão do pote 15, que é o pote de 1 litro, tá? E aí a gente estava vendo que a gente estava ficando essa guerra de preços aí que se transformou o mercado nacional. A gente estava tendo prejuízo. Por quê? Porque a gente estava vendendo uma planta de 2 anos aí pelo mesmo preço que os outros estavam vendendo plantas de 10 a 12 meses, tá? O enxerto padrão de mercado, um enxerto bom padrão de mercado vai ser esse aqui, tá? Pote 15, uma planta em torno aí de 12 meses, geralmente com 2 galinhos, né? 2 ou mais galinhos. É isso que você pode esperar quando você estiver comprando um enxerto, tá? A gente parou de vender os enxertos maiores justamente porque produzia muito caro, pessoal. E quando você coloca num pote 3,6, são 3,5 vezes mais substrato, mais fertilizante, né? E fora que uma das coisas que precifica a rosa do deserto também, que tem bem claro, uma planta, por exemplo, dessa aqui, que tem cerca de 7 anos, são 7 anos de mão de obra, cuidado, fertilização, né? Então tem um custo muito maior do que uma planta de 18 meses, por exemplo, tá? Essas arábicas foram colocadas para vender ontem, graças a Deus foram todas vendidas, tá? A gente vai falar sobre genética também do cavalo, por isso que elas estão aqui. Genética também importa. Então, assim, o que a gente observou primeiro diálogo, tem um diálogo muito claro, tá? Porque hoje você vai ter os enxertos maiores, que os vendedores classificam como matrizes, tá? Geralmente são enxertos que já tem uma boa quantidade de material genético, o produtor é excelente, né? Que adquirir. Quem tem suas produções aí Brasil afora, já vai ter uma planta mais madura, com galhos para fazer enxertos, tá? Aí tem um padrão de mercado, pote 15, um bom porte, né? Isso é uma planta em torno aí de 12 a 14 meses. E a gente tem observado também que em função dessa grande concorrência de mercado, houve também uma redução aí da idade dos cavalos, tá? Então tem muitos produtores vendendo enxertos mais jovens aí, com cavalos em torno de 8 meses, tá? E uma novidade de mercado que nós não praticamos são os enxertos bem pequenos aí nesses potes pequenininhos. O diâmetro é praticamente o diâmetro do cavalo, tá? É um recurso interessante para os produtores porque possibilita uma redução de preço, tá? Uma redução de preço. Mas aí, como eu falei para vocês, primeira coisa para quem está comprando, ter um diálogo muito claro. Qual o tamanho dos enxertos? Podem
até para se saber o que você está comprando, tá? Nem se pode comprar o microenxerto pelo preço de matriz, nem pode pagar a matriz e receber o microenxerto, né? Tem que ter um preço justo. Essa é a primeira coisa para vocês não se decepcionarem. Segundo, tá? Uma das coisas que você deve observar também são as condições de saúde do enxerto que você comprou, tá? Muitas vezes o enxerto ele não se desenvolve por algum tipo de problema de saúde, tá? É uma planta que pode ter, por exemplo, uma virose, e aí vai ter mais dificuldade de desenvolver. Há diversos relatos, por exemplo, que o vírus mosaico ele prejudica o desenvolvimento da planta, tá? Então tem que observar a questão da saúde da planta, observar folhas, ver se a folha está limpinha, né? É importante essa questão também aí da saúde da planta. E você tem que ver também que um dos fatores limitantes do seu enxerto não crescer pode ser a falta de nutrição, tá? Muita gente ainda não tem esse manejo ainda nutricional, que é importantíssimo, né? A gente sempre fala que a planta, ela não é muito, como ser vivo, ela não é muito diferente de um gato ou de um cachorro. Ela precisa de nutrição, né? Quem tem gato, quem tem cachorro, coloca um pratinho de ração ali todo dia, pelo menos, né? As plantas, elas precisam de adubação periódica, né? Você tem que renovar o seu substrato pelo menos uma vez por ano. Tá? Se você não fizer isso, o seu enxerto ele não vai desenvolver. Tá? Por melhor que seja a genética da planta, por mais saudável que seja a planta, se ela entra num processo de desnutrição, e quando fala de desnutrição, basta faltar um micronutriente para prejudicar o desenvolvimento da planta. Por isso que a gente fala que aquela adubação da época da vovó, hoje, se você quer uma planta bonita, ornamental, ou seja, florida, bonita, como a gente espera, ó, você precisa colocar num substrato que seja nutritivo e que tenha todos os macro e micronutrientes que as suas plantas precisam, tá? Aí você pergunta, quais são os macros e os micronutrientes que as plantas precisam? Eu sempre uso como referência o fertilizante que eu considero o mais completo do mercado, tá? O produtor fica caro, né? Quem tem muita planta não dá muito certo. Mas dá para você ter uma base aqui, ó. Isso aqui é o Forte Rosa do Deserto. Muito parecido com o Forte Flores, é 95% a mesma coisa. Mas você vai ver aqui, ó. Ele vai precisar, a sua Rosa do Deserto, ela precisa do NPK, que é nitrogênio, fósforo, potássio. Dá para ver aí que o fósforo é mais alto que o potássio é mais alto que o nitrogênio, tá? Essa é a regra aí, quem usa NPK. Escolher NPK cujo fósforo e potássio são mais altos que o nitrogênio, ok? E aí você vê a quantidade de micronutrientes que a planta precisa, pessoal. Cálcio, magnésio, enxofre, boro e por aí vai, né? A simples falta do boro, por exemplo, vai prejudicar muito o desenvolvimento da planta. Eu sempre mostro para os clientes aí que tem nos nossos grupos um vídeo, um laboratório da Yaras Fertilizantes, onde com mudas de soja se retirou apenas um nutriente de cada solução. Você vai ver que a única planta que está plena, bonita, desenvolvida é a muda de soja, que teve acesso a toda a nutrição necessária, os macro e micro, tá? Se você retirar o boro, se tirar o cálcio, a sua planta não vai desenvolver bem, tá? Aí você pode me perguntar, mas a rosa do deserto é uma planta de deserto, ela não vive em condições muito difíceis na natureza, ela sobrevive. Se você quer ter uma planta ornamental, ornamentando, você tem que prover todos os macro e micronutrientes que sua planta precisa, tá? Soluções de mercado, Forte Rosa do Deserto, Forte Flores, para quem tem pouca planta, é muito bom, vai prover tudo. Na minha avaliação, mais completo do mercado. Aqui a gente usa o Yarabasa NPK mais micro, tá? É excelente também e é de longa duração. Osmocote só vai ter NPK, vai faltar os micronutrientes, tá? Então vocês têm que pensar nisso, tem que olhar e dizer o que é que eu tenho disponível no mercado local. A nutrição orgânica, ela vai prover em quantidades pequenas os macro e micronutrientes também, mas não é suficiente para a planta performar em alto nível, tá? Vamos ser bem realistas. Se você quer uma planta bonita o ano praticamente inteiro, você vai ter que fazer o uso de uma fertilização química, tá? Então observar se tem os macro e micronutrientes que as plantas precisam. Aqui a gente usa o Yarabasa, né? Como eu falei, que é uma solução para grandes lavouras. Nós somos os pioneiros na utilização desse
desse adubo no mercado aqui local, tá? Não sei a nível de Brasil, mas no mercado local nós trouxemos isso para cá e os resultados são excelentes, tá? Os resultados são excelentes. Então nós falamos em relação a tamanhos durante a compra, né? Para vocês verem de forma bem específica o que vocês estão comprando, para não comprar gado por lebre, para ter uma expectativa realista do que vocês vão receber, né? E a fazer a avaliação pessoal, se é o preço justo de mercado que você deve pagar, tá? Falamos sobre nutrição, falamos sobre renovação periódica de substrato, pelo menos anual, tá, pessoal? Pelo menos anual, certo? E vamos falar agora de outra questão muito importante, que é a questão da repotagem, o reenvasamento dos vasos, viu? É extremamente importante também você não limitar o crescimento das suas plantas, não colocando em vasos maiores, tá? Essa planta grande aqui, essa Dinobeus grande, foi para um vaso XG. Quem acompanhou nossos últimos vídeos vai observar que a gente fez o reenvasamento dela. Ela estava num vaso G e foi para um vaso XG, ok? Então tem que fazer isso. Por quê? Porque há uma tendência das plantas ocuparem o espaço que é dado para elas. Esse enxerto da esquerda vai virar da direita, vai virar o enxerto da direita. E o que é que acontece nesse ponto aqui, pessoal? Isso aqui são enxertos recentes, tá? O crescimento radial delas vai topar com a parede, tá? Então, a planta ela não vai crescer por falta de espaço. Eu sempre falo que existe um espelhamento aí do crescimento radicular com crescimento aéreo, tá? Se a planta ela tá com a boca grande, tá bem nutrida, ela vai crescer bem para cima, tá? Se você der espaço para baixo, ela vai crescer para cima, tá? Então é importantíssimo, pelo menos anualmente, você fazer um reenvasamento das suas plantas, tá? O mesmo vale para os enxertos. Periodicamente eu estou tirando do pote de 1 litro para ir para o pote de 3,6. Topou, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, topou no pote de 3,6. Elas muitas vezes vão para um vaso aí de 3 litros, como esse aqui. Esse aqui é o nosso berçário, tá, pessoal? Parte do nosso berçário, né? Que as gigantes não tem como arrancar do chão para trazer para cá. Então ela sai de um pote de 3,6, vai para um pote de 6 litros. E sai do pote de 6 litros, vai para um balde, né? Muitas estão indo para baldes de 20 litros, aqui não tem nenhuma perto. E dos baldes elas estão indo para os vasos de cimento, elas estão seguindo esse caminho aqui, tá? Então assim, se você der espaço, ó, essa é uma planta aqui que está no substrato exaurido, num vaso GG, ela vai para um vaso XG, como foi essa aqui. Só assim elas vão crescer, vão desenvolver, tá? A gente tem que ter uma expectativa bem realista. De tempos em tempos, o crescimento radicular vai ser obstado pela parede do vaso, e aí ela não vai crescer. Isso aqui é uma bridalzinha que vai para um vaso de 3,6 para crescer, a parte aérea, tá? Então assim, falamos já da nutrição, do reenvasamento, da fertilização, da expectativa de mercado em relação a isso, né? E vamos falar agora sobre a questão das doenças também, tá? A planta ela precisa ter um desenvolvimento radial sadio para que ela consiga desenvolver, tá? Essa é uma planta que estava desplantada já há um bom tempo, já está colocando as folhinhas novas. Por quê? Porque começou a nascer as raízes novas dela quando ela foi reenvasada nessa taça XG da gente aqui. Então a planta ela começa a responder também, crescer para cima. Então é interessante você fazer essa parte de nutrição e de controle de pragas. Pragas, tem as pragas, principalmente os insetos sugadores, que eu mostrei em outro vídeo. Isso aqui é uma palmeira de Madagascar, uma Paquipó de Ingavi, que a gente está tratando aqui da cochonilha de carapaça, tá? As pragas, elas também são um fator limitante à saúde da planta. Hoje a gente já passou inseticida aqui nesses pulgões amarelos também, tem pulgão amarelo, pulgão preto. Para quem não conhece também, outro probleminha é o ácaro, né? Que gosta muito de folha de arábico, por exemplo. Aqui a gente faz o controle com o enxofre DIM, 3 gramas por litro e pulveriza. Então assim, fazendo o controle de praga, dando um substrato nutritivo, fazendo uma fertilização e o reenvasamento de tempos em tempos, sua planta ela vai crescer. A menos que ela pode não crescer por 2 motivos. Por algum problema de saúde interno, ou seja, não provocado diretamente por
por pragas externas, por insetos sugadores ou cochonilhas. Cochonilha carapaça, ela destrói a planta, tanto que a ponta aqui da Paquipod meio que necrosou. Vou ter que cortar e selar, tá? Fazendo esse controle de pragas e dando a nutrição e reinvasão, necessariamente o seu enxerto ele vai crescer, tá, pessoal? Mas se a planta, mesmo assim, você fazendo tudo correto, ela não desenvolve, muito provavelmente, ou é uma planta que tem uma genética ruim de crescimento, tá? Por exemplo, essa aqui são plantas anãs. São plantas já, talvez aí com 1 ou 2 anos já, pessoal. Só que elas não vão crescer, elas vão ficar desse tamanho. Eu até gostei porque são mini árvores, tá vendo? É da genética delas, tá? Do mesmo jeito que existe nanismo em humanos, existe também nanismo em alguns indivíduos de plantas também, tá? No rosa do deserto acontece também, não é tão raro. Mas como eu falei para vocês, ficar atento aí para doenças de natureza fúngica, de natureza viral também, tá? Se você está fazendo tudo certinho, se você está regando quando o substrato está seco, né? Aqui no Nordeste a gente rega 2, 3 vezes por semana, nessa época de mais calor. 3 vezes seria o ideal. Se você está regando, se ela está pegando 5 horas de sol por dia, né? Que é requisito, a rosa do deserto ela precisa de sol. Ah, a minha estava na sombra, está explicado porque não cresceu. A planta ela não pega as 5 horas diárias de sol, ela não vai ativar o metabolismo dela, tá? E aí ela não vai ter o crescimento que se espera. Então é sol, nutrição, fertilização e reenvasamento, tá? Se você fez tudo certinho, conforme manda o figurino, e ela não cresce, ou ela é uma planta de péssima genética de crescimento, tá? Ou é uma planta que está com algum problema de natureza de saúde. Pode ser alguma doença fúngica, alguma doença bacteriana, alguma podridão de raiz, é possível, tá? Ou uma doença de natureza viral, tá? Um vírus mosaico da vida que em muitos indivíduos prejudicam o desenvolvimento. A planta ela fica emperrada, sem nenhum motivo aparente, tá? Então, para finalizar esse vídeo, para ficar não muito comprido, observe, primeiro, se sua planta ela é saudável, tá? Se as folhas estão limpinhas. Segundo, se você está fazendo um substrato correto para ela, tem que ser drenável e nutritivo, tá? Se você está fazendo a fertilização, provendo todos os macros e micros. Se ela já não está com crescimento radial interrompido pelas paredes do vaso, momento aí de reinvasar, tá? E se ela não tem nenhuma doença de natureza bacteriana, podridão de raiz, fúngica, pode ser podridão de raiz também, ou viral, né? Que geralmente fica impresso nas folhas aí, através do mosaico, né? E se ela não está crescendo, se você está fazendo tudo certinho, muito provavelmente é uma planta que tem algum problema. O que é que eu tenho feito, pessoal, aqui? Ah, mas os enxertos estão ficando cada vez mais menores. Eu entendo os produtores também, tá? Produzir rosa do deserto é caro. O que é que eu estou fazendo para não adquirir uma genética nova? Chegou um enxerto pequenininho aí que tem um cavalo pequeno, magrinho e tal. Esse aqui a gente vende por R$35, pessoal. Um enxerto pequenininho aí a gente chama de micro enxerto. O que é que eu faço? Eu espero crescer um pouquinho o galho e enxerto num cavalo de 2 anos. Aí o desenvolvimento é bem maior, tá? Por exemplo, eu comprei a Nero, eu enxerto bem pequenininho. Ela foi para quarentena, passou 2, 3 meses na quarentena. A gente olhou flores limpinhas, pegamos aí cavalos maiores, enxertamos. Ó, já temos galho aqui para enxertar, ó, e para polinizar também. Então eu recomendo para vocês aí que querem uma planta crescendo mais rápido, que vocês tenham cavalos, cultivem aí algumas sementes de obeso, deixem elas crescerem. Quando elas estiverem grandes, vocês enxertam, tá? Pega o material genético, compra os enxertos aí, e se vê que o crescimento está lento, enxerta num cavalo maior, e com certeza o desenvolvimento vai ser outro, tá? Um cavalo mais maduro, ele vai ter um tempo de resposta muito melhor. Quanto maior a planta, mais vigor, mais força, mais seiva ela vai ter para bombear e desenvolver a parte aérea, tá, pessoal? Então é isso, estamos encerrando nosso videozinho aí, agradecemos demais aí a audiência de vocês, tá? Se gostaram, dê o like, comentem, divulgue o vídeo, nós vamos fazer mais conteúdo para vocês, tá? Temos sementes no nosso catálogo, o catálogo está na descrição, muita coisa bonita, muita coisa nova, tá?
Temos um catálogo de enxerto também bem bacana. Não deixem de olhar, tá? Então valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.